Episódio 3 da nossa série Padrões Sabotadores que Desencadeiam em Ansiedade. Hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre esse padrão sabotador que é o autoabandono. No primeiro episódio, que está salvo aqui no vídeo, no feed, você pode acompanhar, nós falamos do padrão da salvadora, a heroína, o herói, aquele que se coloca sempre, coloca a própria pele para defender outras pessoas, julgando que as outras pessoas não são capazes de fazer sozinhas, de se defender, e julgando também tem bastante prepotência nessa postura, que é de achar que só ele e ela pode salvar. E o peso disso, o problema disso é o peso que você carrega, né, de tentar salvar todo mundo e, claro, não ser correspondida, não ser agradecida, se sentir, na verdade, né, o capacho das pessoas, que na verdade foi o lugar que ela mesma se colocou, ele mesmo se colocou. Então, esse foi o nosso primeiro episódio. Se você perdeu, você pode acompanhar, porque as pessoas que acompanharem, que verem esses sete episódios, eles vão receber um presente muito incrível no final dessa série e vou ter muito prazer de compartilhar com vocês, porque é um super presente. No episódio número 2, que foi ontem, nós falamos sobre a lealdade invisível. Aquilo que impede você de ser feliz demais. Toda vez que você sente que você está alcançando o sucesso, está dando passos em direção a um novo, como falam, um novo passo, um novo patamar, né, de crescimento pessoal, de sucesso pessoal, você se sabota porque você não pode ser mais feliz do que outras pessoas foram no seu sistema. Você não pode ter mais sucesso do que eles tiveram, você não pode ter relacionamento feliz. Então, sempre você vai fazer essa autossabotagem para se manter do tamanho que eles foram. E na realidade nós percebemos que não foi isso, não é assim que se honra. A gente não vai honrar a nossa ancestralidade fazendo igual eles fizeram. A gente vai honrar nossos ancestrais quando nós crescemos com eles dentro de nós. Então, em memória à minha mãe, minha avó, minha tia, que não pôde ter um relacionamento saudável, eu vou criar o meu caminho, eu vou viver isso sem culpa. Que culpa tenho eu de ter hoje um relacionamento diferente do que elas tiveram a oportunidade? Se eu estou caminhando para o sucesso financeiro, eu vou fazer isso por todos aqueles homens que buscaram sucesso financeiro, aquelas mulheres, liberdade financeira, de tempo, geográfica, de forma que eles não puderam, e se hoje eu posso, farei o meu possível com eles dentro do meu coração, eu consigo ir e romper essa barreira. No episódio de hoje, falar sobre autoabandono é muito mais, é muito pessoal. É muito, você precisa ir para um lugar muito interno dentro de você e com esse carinho todo mesmo para você, porque hoje a gente vai falar sobre a sua criança interna, sobre essa criança que não teve esse acolhimento. Então, lá na infância, de várias formas, a gente pode registrar como nós fomos abandonados. Então, por exemplo, uma criança que quando bebezinho ainda, não teve ainda, não tem, não se conhece por gente, né? Mas como bebezinho registrou, a minha mamãe não tá aqui, não tá me amamentando, não tá cuidando de mim, ela vai se sentir abandonada. Aquela criança que quando vai dormir, os pais, tem gente que ensina, perdão, tem gente que ensina isso, né? Que é um ato de violência. Ensina quando o bebê tá chorando no berço, você deixa o bebê chorando no berço, porque daí vai chegar uma hora que ele vai parar de chorar. E aí chega uma hora que ele vai ficar, ele registra abandono. Registro o abandono, porque eu tô precisando, tô pedindo ajuda, eu tô com frio, eu tô com medo, eu tô com saudade da mamãe. Registrou abandono. Então, só para vocês entenderem como é simples para a criança registrar. Porque, gente, você, racional, né, adulto racional, você consegue saber, né, falar assim, poxa, eu tô aqui, né, vim morar sozinho na minha casa, vou apagar a luz, na hora que eu vou deitar, eu fico com medo. Eu fico com medo de uma coisa. Você não vai falar, ai meu Deus, eu tô com problema, vou no psicólogo. Você vai fechar o olho, vai cobrir a cabeça ali, vai rezar e vai dormir, né? A criança, ela nasce extremamente dependente de um ser humano para cuidar. Extremamente dependente. Então, se ela não tiver alguém para cuidar, ela sente logo que ela vai
morrer. É isso que ela sente. Então, o medo dela de morrer vai fazer com que ela chore cada vez mais alto, sim, e com que ela peça, sim, cada vez mais e tenha necessidade das pessoas perto dela. Porque ela sente que pode ser que em qualquer momento a mamãe abandone, o papai abandone. Então, Andréia, mas e quando isso acontece? É, o meu filho registrou esse abandono, mas porque, na verdade, eu, eu fiquei doente, eu precisei me ausentar, alguma coisa assim aconteceu. Hoje, aqui, a gente vai focar em você, porque normalmente, quando nós faltamos para os nossos filhos, já é uma repetição de padrão. Quando ou a mãe ou o pai é, falta para os filhos ou repete, né, assim, uma situação triste que aconteceu na infância, já é uma repetição de padrão. E você não vai corrigir isso fazendo algo diferente apenas pelo filho. Agora, o convite dessa live é para você mergulhar na sua criança interna, na sua história. Então, você vai lá e pensa na sua infância. Qual foi a história que você ouviu? A mamãe amamentou, a mamãe ficou por perto, você foi cuidado por mãe, por avós, por cuidadores. Como foi esse movimento? Se você registrou isso lá na sua infância, como você não teve todos esses cuidados, a mãe precisou sair para trabalhar, deixou você ser cuidado por um irmão, por uma irmã, ou pelos vizinhos, né? Então hoje você pode ser uma pessoa que como que é aquela palavra? É uma pessoa resignada, porque a criança que ela entendeu que a mãe não ia voltar, que a mãe não ia chegar, que ela tinha outras pessoas para cuidar dela, ela ficou uma criança resignada. E ela cresceu e ela aprendeu a sobrevivência dessa forma. Eu não posso, não tem alguém aqui para vir e para me ajudar, não tem alguém para vir para me acolher, para me abraçar. Então ela cresce esse adulto que se contenta com qualquer coisa, se contenta com migalhas no trabalho, se contenta com migalhas de emoções, de afeto. Uma pessoa fala assim: Nossa, você é linda, ela já vai se abre, ela se dá para a pessoa, ela já se apaixona. Isso é uma síndrome de abandono. Isso é um sinal bem forte sobre abandono. Agora, ela também aceita menos do que ela merece, porque na verdade ela não tem uma régua que ela fala menos que isso aqui eu não aceito. Ela não tem isso. Ela aceita o que tem, porque ela aceitou isso também na infância, não tinha. Gente, outra coisa, sobre histórias, a gente vai sempre respeitar a história um do outro. Então, por isso que eu te convido para mergulhar na sua história e para você ser fiel aqui sobre esse conhecimento a você. Se você ficar pensando, poxa, né, agora se eu, não é hora para a gente julgar nossa mãe por ter faltado, julgar nosso pai, julgar nosso filho que aceita qualquer coisa, aceita a migalha dos outros. A gente só vai conseguir ajudar nossos filhos quando a gente olhar para essas situações em nós. Primeiro em nós. Depois a gente olhar lá para o filho. Então, ela não tem um padrão de eu mereço algo, né? Então, ela tem um problema fortíssimo sobre autoestima também. Ela não se prioriza nunca e ela sempre se coloca por último. Ela deixa todo mundo, pode passar na minha frente, na fila, é só você vendo o padrão de comportamento da pessoa. Não tem problema, a pessoa pode ir na frente, não tem problema, você pode escolher isso aqui para mim, o que a maioria escolher para mim tá bom. E a gente vê isso na massa da sociedade, quando as pessoas, por exemplo, não querem tomar decisões importantes ou não querem colocar a voz delas, o parecer delas. Meu ponto de vista é esse. Eu defendo essa ideia. Para mim, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim. A pessoa que não consegue falar isso é uma pessoa que aceita tudo. O que vocês decidirem para mim está bom. E é um problema gigante, porque o que a maioria decide, em geral, não é o melhor para todo mundo. A maioria das pessoas estão vivendo na ignorância, então quando a maioria das pessoas em ignorância se juntam, quem ganha são pessoas ignorantes. Então a gente continua, né, em um lugar de não crescimento. Nós precisamos sim ter esse movimento de falar eu preciso disso, eu gosto disso. Não, não faça isso. Se a gente não tem esse movimento naturalmente na gente, a gente vai vir aqui, vai curar nossos padrões sabotadores, porque sempre que você se anula, se deixa para depois, deixa com que as pessoas decidam por você, você vai experimentar fisicamente ansiedade. Você não tem nenhum parâmetro de isso aqui vai acontecer na minha vida. Não é a gente ir para o controle.
né, ter necessidade de controle, tem que ser desse jeito, tem que ser. Isso aí é outro padrão sabotador. Mas assim, a gente tem que ter um mínimo de direção. E se eu saio de casa sabendo que eu não permito com que um homem na rua me toque, que eu não permito que alguém saia me xingando na rua, eu vou sentir o quê? Que eu sou sempre uma vítima. Que eu vou sair, é como se eu fosse uma presa na floresta. Então, se eu sair na rua, qualquer um pode me atacar, qualquer um pode fazer o que for comigo. E eu não quero que as pessoas façam. Então, aos poucos, eu vou entrando no meu casulo e vou viver ansiedade. Então, sempre a gente vai tocar nessa tecla, porque todos os padrões de sabotagem, né, esses padrões sabotadores, eles sempre vão colocar a gente em situações de ansiedade e logo o nosso corpo está pesando, nossa mente, a gente fica sobrecarregada, a gente não consegue se relacionar com pessoas. Então, vamos lá é, para o nosso tema aqui dessa nossa live. E eu quero que você que está aqui comigo, se você tem alguma dúvida sobre esses padrões, você me pergunta, porque eu estou tocando aqui, né, os episódios da nossa série, mas é para você. Então, se tem alguma coisa que você julgue relevante ou que seja difícil para você conceber, me escreve aqui para a gente conseguir diluir todas essas dúvidas, tá? Quando essa pessoa ela tem esse padrão de se abandonar, ela então passa para o outro toda a autonomia da vida dela, a autonomia sobre a vida dela. Então, uma pessoa que tem um padrão de autoabandono, ela mesma se abandona, ela mesma não cuida dela, o que ela vai fazer? Ela vai estabelecer relações com pessoas dominantes. Então, quando ela está em uma empresa, ela vai fazer aquele trabalho mais mecânico possível. Ela vai fazer o trabalho mais onde as pessoas podem mandar nela, mandar agora você faz, agora você para, agora você rola, agora você pula, agora você grita, agora você faz isso. Ela não tem problema com isso. Ela está, e mesmo que quando ela está numa relação dessa, mesmo que seja abusiva, ela não vai perceber. Ela vai aceitar. Ela vai ter a tendência de aceitar. Quando ela está em um relacionamento, ela vai estar em um relacionamento com uma pessoa dominante. E aí é insuportável lidar com uma pessoa assim. Se for vamos acordar para a vida, porque é insuportável. Você vai falar assim: Oi, amor, vamos lá, vamos jantar fora. O que você quer? O que você tá afim de comer hoje? Vamos comer japonês, vamos comer italiano, vamos comer tacos, sei lá. O que a gente vai comer? Ai, não sei, decide você. A pessoa que é dominante, ela gosta e ela vai decidir e ela vai para frente. Mas vai chegar uma hora que até a pessoa dominante, ela vai começar a te apertar. Ela vai começar a falar: Poxa, você nunca decide nada. Você nunca decide nada. Sempre sou eu que tenho que decidir. Sou eu que tenho que pegar na sua mão pra gente sair da casa. Então, para vocês verem, gente, não é simplesmente eu sou assim, Gabriela, e eu vou morrer assim. Não. Você sempre vai fazer as pessoas ao seu redor também sofrerem e você está em sofrimento. E aí, se você não olha para isso agora, se você não começa a tomar decisões e atitudes para você mudar, você começa a perder chances e oportunidades de crescer no seu trabalho, perder o encantamento e a admiração das pessoas que estão casadas com você ou que vivem na mesma casa que você. Imagina como é para um filho ver uma mãe que tudo que ela faz é só pro marido. E ela não fala o que para ela é bom. Aí a pessoa vai lá e vai falar assim: vamos fazer uma viagem junto. Ah, tanto faz. O que vocês querem? E aí essa pessoa, ela vai para onde os outros querem. E aí alguém um dia vai falar assim: Nossa, foi super legal a viagem que nós fizemos para praia, não sei o quê. A pessoa vai falar assim: a abandonada. Ah, eu nem gosto, eu não ligo, eu não gosto. Aí os outros vão perguntar: Nossa, mas por que você vai então? Ai, não, porque eles querem. O filho ouve a mãe falar isso e fala: Por que minha mãe vai então se ela nem gosta? Por que minha mãe cozinha pra gente se ela nem gosta de cozinhar? Por que ela faz esse movimento todo pra gente? Porque, gente, de verdade, sabe por que é insuportável lidar com uma pessoa dessa? Porque você não quer estar com uma pessoa que não queira estar com você.
E a impressão é que essa pessoa, ela não quer, mas ela também não consegue sair dali. Ela não tem pulso firme nem para escolher o prato que ela vai comer, e ela não tem pulso firme para falar se ela quer ou não quer estar nessa relação. Imagina você estar com uma pessoa numa amizade onde a pessoa é tanto faz. Vamos lá jantar? Vamos. Não vamos jantar? Não vamos. Tanto faz. Essa é a pessoa. Mas não é, ela não consegue fazer com você de acolher, de te aplaudir, de te incentivar, de até mesmo compartilhar alegria com você, mas não é por causa de você, é por causa dela mesma. Ela tem uma insatisfação com ela mesma, porque ninguém nunca acolheu, ninguém nunca fez nada por ela, porque ela vai fazer. Ela não tem o interesse de fazer isso por ela. E você vai ver mais. Agora tá chegando o Dia das Mães. Você vai lá e pergunta pra sua mãe, mãe, mas se pergunta não pra, né, julgar sua mãe, tá? Lembra que se a gente julgou os pais, quem se ferrou somos nós. Então vamos lá, vamos só fazer o teste. Mãe, Dia das Mães, o que que a senhora quer de presente? Aí você vai saber. Meu, né? Então eu tenho esse problema. Eu, por muito tempo, minha fala era a seguinte: eu quero ser surpreendida. Mentira, eu não queria ser surpreendida. Eu queria que o meu marido adivinhasse o que que eu queria, porque quando eu falava isso, eu quero ser surpreendida. Eu chegava aqui e ganhava uma flor. Poxa, eu não quero uma flor, eu gosto de coisa que eu posso usar bastante. Eu sou assim, eu gosto de ganhar. Então agora meu marido perguntou pra mim: "E aí, amor, o que que você quer ganhar?", né? No, eu lembrei ainda deles, né, já, que eu já tô treinada. Ó, domingo é Dia das Mães, precisa ter presente pra mamãe. Aí os dois lá, né? O que que a mamãe quer? Ah, a mamãe quer um vestido longo, longo e solto. A mamãe quer o vestido. A pessoa que ela tem, que ela comete o autoabandono, ela não tem coragem de falar, mas ela sonha dentro dela. Ela sonha. Ai, que bom seria se meu marido chegasse em casa e me desse um beijo e falasse eu te amo e trouxesse um presente para mim sem ter nenhuma data de comemorativa. Mas quando ela vai falar isso, nunca, nunca. Ela nem fala da necessidade que ela tem de ter o marido perto. Ela não fala de nenhuma necessidade dela. Ela não verbaliza isso. Por quê? Para ela é assim: eu já existo, já estou aqui, já está tudo bem, eu me contento com isso. O marido chega, o marido sai, o marido é do jeito que ele é, do jeito que ele quer ser. Na empresa as pessoas fazem, acontece, ela vê todo mundo crescendo, ela vê o marido casando, se descasando, indo embora e ela não consegue nem fazer nada. Sabe o que que ela faz, inclusive, na hora que o marido vai embora? Ela se familiariza com a dor da criança dela. Então ela não desabrocha por causa disso. Ela vai mais profundo ainda, mais para dentro dela. É uma dor, gente. Por isso que eu digo, mergulha na sua dor. Não julgue a pessoa que você acha que está vivendo isso. Ah, eu acho que minha filha está vivendo isso, eu acho que minha mãe está vivendo isso. Não, mas mergulhe em você. Qual é a parte da Valéria, da Cíntia, da Dri, da Evelyn? Qual é a parte do, vamos sempre, do Stefano? Qual é a parte de vocês? Eu sempre quero, eu sempre tenho um homem aqui para representar, né, a gente? Então vamos honrar. Qual é a parte dentro de você que cometeu esse autoabandono, que comete esse autoabandono, que deixa, poxa, André, eu não consigo me priorizar, eu não consigo falar do que eu preciso, eu não consigo escolher um presente. Na verdade, eu não consigo nem escolher a roupa que eu vou comprar. Quando eu vou lá na loja, é a vendedora que vem e fala: esse aqui ficou melhor, você leva esse, leva aquele, daí você tá à mercê de tudo. Pensa no sofrimento, é isso que eu gostaria que vocês pensassem. Por que que, Andréia, você está linkando tudo isso sistêmico com ansiedade, como uma doença? Porque isso vai desencadear a ansiedade. E a ansiedade, gente, é o mal do século. A ansiedade é a perninha para depressão, é a perninha para crise do pânico, para síndromes, para você se isolar na sua casa. A ansiedade é o convite para você viver dentro da sua casa olhando para o seu celular. E se você se desconectar das pessoas aqui fora e for para dentro da sua casa com o celular na mão, gente, você vai ficar doente. Então, por isso o nosso movimento. Então, poxa, André, como é que eu posso ajudar a minha amiga se eu tô aqui pensando na minha amiga? Você manda essa série para ela.
Você vai lá e pega a chamada lá no feed, a chamada dessa série, manda para ela e fala: olha, se você se interessar, já tem o terceiro capítulo, saiu. Vem, vamos maratonar no sétimo capítulo, no sétimo episódio. Vai ter um presente, ela vai disponibilizar um presente. Gente, presente não é desconto para live, para curso, não, viu? O presente é um presente mesmo. Você vai ganhar, você vai receber, você vai poder, né, trabalhar com ele, olhar para ele. Então não tem condições não para você receber. Assiste, vai até o final, fica comigo. Às vezes a pessoa que você sente que mais precisa disso aqui, ela não tem condições de fazer um curso. E por isso que eu estou dando esse curso gratuito. E aí você vai lá e fala, olha, lembra que quando eu chamei você para fazer aquele curso, assistir aquela aula, você falou que você não tinha condição? Ó, tem esse curso gratuito aqui, ó. Segue esse curso. E pronto. E você já está fazendo um bem gigante para essa pessoa. Vai ajudar essa pessoa. Esse foi o intuito que eu e a minha equipe, meu time todo, a gente definiu quando a gente fosse trazer essa série aqui para vocês. Então, a pessoa ela não escolhe presente, ela não escolhe viagem. Na hora que ela vai jantar, ela até na hora de cozinhar, ela vai perguntar para as pessoas o que que é, o que que eles querem comer. Ela não escolhe o que ela quer comer. Ela faz o que todo mundo gosta, ela não faz o que ela quer. E ela tem muito medo de impor limites, porque ela entendeu que ela só está viva hoje porque ela não incomodou ninguém. Ela entende que porque ela foi essa pessoa invisível, ela não atrapalhou ninguém e por isso ela entendeu a sobrevivência dessa forma. Então, na hora, ela não consegue, não cabe na mente dela a possibilidade de sofrer um pouco mais de rejeição, que ela gravou como rejeição. Então, se ela vai fazer uma pergunta para uma pessoa e ela corre o risco de ouvir a palavra não, ela nunca fará essa pergunta para ninguém. É a pessoa que você conhece que não vai nunca trabalhar com vendas. Porque a pessoa que trabalha com vendas, o que que ela faz? Ela ouve um sim e 100 nãos durante o dia. Então, a pessoa que sofreu esse abandono e registrou rejeição para ela não tem coragem de apresentar uma ideia para alguém e a pessoa rejeitar essa ideia. Aí, sabe o que que você é? Se eu estou falando com essa pessoa, tá? Sabe o que que você é? Uma pessoa que tem vários projetos escritos nos papéis, no seu, no seu armário, lá, né, na sua escrivaninha. Tem vários projetos, tem várias ideias, tem tudo tá escrito. Ela tem assim, ó, ela organiza, agora eu vou fazer tal coisa. Na hora que chega no final do projeto dela escrito, o próximo passo é apresentar para o mundo, né? Ela guarda. Ela não apresenta. Olha, eu ia perguntar agora, vocês conhecem alguém assim? Já escreveram aqui, ó. Totalmente eu. Essa pessoa, ela faz diversos planos, ela tem várias ideias, mas só para ela não ouvir a palavra não, ela não mostra isso para ninguém. Então, é muito importante a pessoa ela entender isso. Ela não fala, ela não coloca também limites, porque pensa só, tem uma pessoa que está se relacionando com você. E lembra, se essa pessoa ela lida sempre com pessoas dominantes, significa que ela é dominada. Além de você se relacionar com pessoas que são dominantes, você tem medo de impor limites. Então, por isso que a pessoa cai facilmente em relação abusiva. Então, a pessoa vem e fala assim: oi, é, Eliana. Oi, Eliana. Você tá aí, você tem muito trabalho, mas olha, só mais esse aqui, né? Gratidão, você sempre me salva. Nossa, Eliana, você é incrível, você sempre me salva, você sempre me tira, né, de todas as enrascadas. E eu tô aqui, ó, né? Eu tenho que ir na formatura do meu filho, então você faz aqui mais esse trabalho para mim. E aí a pessoa dominante falou, foi para a formatura do filho, e a Eliana, né, que entre aspas aqui é a nossa atriz. E a Eliana, que ela não tem coragem de impor limites, ela pega aquele trabalho e ela vai lá, mas ela se sente útil e ela faz aquele trabalho. E ela nunca sai desse ciclo.
Porque sempre que uma pessoa dominante estiver perto de uma pessoa que não sabe pôr limites, o que vai acontecer é abuso. Abuso psicológico, abuso no trabalho, abuso sexual. Vai acontecer de uma forma ou de outra. O abuso que a gente está vendo hoje, né, que graças a Deus está sendo muito disseminado, as pessoas estão tendo cada vez mais coragem de falar, dentro de relações. Você está em uma relação onde você faz todo o melhor para aquela relação e a pessoa não está feliz ainda. E mais que isso, ela te julga, ela te culpa, ela fala que você não faz o suficiente. Então, essas mulheres que estão sofrendo muito com isso agora, por outras mulheres terem coragem de falar, acabam conseguindo sair dessas situações e falarem também. E é isso que precisa acontecer. Por isso que um ciclo, né, a gente tem dentro do Vida em Flow. Por isso que um grupo de mulheres, onde cada uma, e até homens, né, que estão chegando agora, acabam falando ali o que elas estão passando de dificuldade, é curador, é libertador. Porque você vê uma mulher passando por uma coisa que você passa, mas essa mulher ela tem coragem hoje de falar. E aí você fala assim, poxa, se ela conseguiu falar e sair disso, então eu também consigo. Por isso que é curador o grupo, onde você tem um grupo onde você possa falar, onde você possa se expressar. Você não está sozinha e você também não está num grupo de vítimas onde a gente se junta para falar mal do nosso marido, onde a gente, ai, vamos lá, vamos fazer o happy hour aqui da firma para falar mal do chefe. Não é isso. Um grupo onde você consegue falar sobre a sua dor, porque você ouviu a dor do outro, você viu a vulnerabilidade do outro e falou: Nossa, eu consigo sair disso. Então, quando eu falo aqui o padrão da salvadora, o padrão da lealdade invisível, o padrão aqui do autoabandono, não é para a gente ficar aqui se carimbando, colocando um monte de etiqueta na gente. É para a gente entender que essas dores estão lá dentro, mais pessoas passam por ela, inclusive mais do que você pensa, porque às vezes você pensa que é só você. E quando eu venho aqui e dou esses exemplos, você percebe, nossa, minha irmã é assim, nossa, o outro também é assim. Olha, a Andrea também já passou por isso aqui. Então, você não é um ET, você não é a única pessoa que está sofrendo por isso. Você fala, talvez o meu problema tenha solução. E você consiga caminhar para a solução, tá? Então, antes de eu falar aqui para você o nosso exercício sistêmico para a gente fechar a live, quero te lembrar disso. São 7 os principais padrões que desencadeiam em ansiedade. E aí você tá aí tentando curar sua ansiedade com isso, com aquilo, não sei o quê, tentando várias coisas, e você não tá percebendo que no seu sistema já tem um motivo suficiente para você estar vivendo ansiedade. Então, quando você mergulhar na sua história, mergulhar no seu genograma, mergulhar nesse processo de crescimento e de liberação ancestral, muito do que você está sentindo hoje fisicamente vai ser solucionado. Porque hoje, imagina só, você tem uma dor de barriga, você vai lá e toma remédio para dor de barriga. E você nunca se perguntar de onde está vindo essa dor de barriga. E você continuar comendo o seu alimento que te inflama. Você continuar tendo o problema que está, né, na raiz. Na raiz que está desencadeando a dor de barriga. Então, a gente vai olhar sempre para a raiz. Esses padrões sabotadores são raízes para ansiedade. Andréia, não tenho ansiedade, mas se você tem um padrão sabotador, você fica aqui que você vai ganhar muito mais, né? Você vai conseguir se liberar desses padrões. Então a pessoa não coloca limites, ela não fala não, ela não escolhe nada por ela, a autoestima dela tá baixíssima, ela tá em sofrimento absoluto e ela não tem voz para gritar, falar chega, basta, basta. Eu vou agora viver, André, mas eu não sei nem por onde eu começo. Por isso você fica aqui. Se você não sabe nem por onde você começa, vem, fica aqui. Vai ouvindo aos poucos. E outra coisa, não pensa que é uma live que vai falar pra você, ah, eu assisti a live e acabou meu padrão. Não é. O conhecimento ele entra, ele tem que atravessar esse ego, atravessar o ego, atravessar as crenças limitantes, atravessar esse padrão. O conhecimento ele vem devagarzinho, ele vem se enraizando. E quando ele vai entrando no seu coração, se entranhando dentro de você, vai chegar um momento onde uma pessoa vai vir com um trabalho, igual deu o exemplo aqui da nossa atriz Eliana, a pessoa vai vir para o nosso trabalho e vai falar: Olha, você sempre me salva, você é incrível, você é maravilhosa. Eu vou para a formatura do meu filho, a pessoa vai falar: Não.
Depois que eu terminar o meu trabalho, eu vou para minha casa. Eu tenho um compromisso comigo mesma. E para essa pessoa que teve coragem de falar isso, a pessoa que se auto-abandonou sempre, a criança interior dela vai falar: não acredito. Hoje ela está olhando para mim. Hoje ela está se priorizando. Olha o que está acontecendo. Gente, é assim que vocês medem, que vocês percebem que as coisas estão evoluindo na sua vida. Você está lá estudando autoconhecimento, não importa se seja numa escola, num livro, numa filosofia, numa religião. Você está lá. Aí você fala, Deus é amor, Deus é a luz de toda a vida, Deus é a resposta para tudo. E você vive como um miserável. E você vive como uma mulher miserável. Uma mulher que não sabe falar não para nada e que vive se colocando em situações de abuso. Em várias situações de abuso. Faz sentido? Faz sentido? Uma coisa não está dando certo. Um discurso não está casando com a pessoa que está falando ali, está vivendo isso. Então, quando eu convido vocês, eu falo, vamos viver uma vida em flow, o flow já começa daí. Você funcionar nesse mundo preenchida de pai, de mãe, segura de si. Você sabe entrar, você sabe sair, você sabe onde você não se coloca, você não vai para uma enrascada, você antecipa com segurança e com saúde o que está acontecendo. Você não é neurótica, né, de querer controlar tudo, mas você também sabe que o sofrimento não é o seu lugar. Então você caminhar por essa vida, sabe, com essa segurança, com esse prazer de ser você mesma, se reconhecer na própria pele, falar não. O falar não, gente, ele é sedutor. Quando você conhece uma pessoa e você fala assim, nossa, que pessoa poderosa. Olha só, ela até fala não para os outros e continua sendo amiga das pessoas, continua sendo tendo bom humor. Ela fala não sem brigar. Não é uma frase completa. Não, não precisa de explicação. Mas a pessoa que ainda tem medo de se relacionar no mundo, de falar o que ela pensa no mundo, ela tem que falar. Ela vai lá e fala: eu não posso. A pessoa que sabe quem ela é e não precisa da aprovação mais dos outros, ela fala: eu não quero. Eu não quero fazer esse seu trabalho porque eu quero ir para minha casa e cuidar de mim hoje. Eu tô cansada. Eu não vou fazer seu trabalho hoje, Eliana. E aí a Eliana toma um choque, porque ela é a dominadora. Eliana é a nossa atriz, viu, gente? Fictícia. Ela é a dominadora. Então ela que sempre. Aí você vai perceber assim, Andréia, quando eu comecei a estudar esse negócio e comecei a colocar limites, meu, um monte de gente saiu da minha vida. Saiu a minha amiga, saiu meus companheiros lá de trabalho, começaram a parar de falar comigo. Minha mãe foi, se afastou. Por quê? As pessoas estavam em uma relação por causa da dominância, porque elas também precisam fazer um trabalho interno lá nelas e elas não podem mais viver isso. Elas entendem que você não dá mais a liga para ela viver essa dinâmica de dominância. Então, você que coloca limites, você vai fazer um limpa na sua família, na sua vida, no seu círculos de amizades e de relacionamentos. As pessoas vão sair, sim, é natural que as pessoas saiam. Se você está em uma relação só porque você é permissiva demais, saia dessa relação. Experimenta colocar o limite uma vez e veja quem é que continua com você e quem sai. Mas uma coisa é certa, um monte de gente vai sair da sua vida, mas as pessoas que entrarem, elas não sabem do seu histórico de quando você era permissiva demais, de quando você não se importava com você mesmo. Então as pessoas que vêm para sua vida, elas vêm diferente, elas vêm com outro interesse. E você vai se descobrir uma mulher nova. Vai falar, deixa eu ver como que é. Deixa eu ver como é andar dentro dessa roupa da mulher segura, a mulher que se acolhe, a mulher, o homem que sabem o que quer. Então eu não cometo mais o autoabandono. Eu me acolho. Onde você pode se acolher? Pensa. Onde você pode falar não hoje? Poxa, André, hoje eu vou falar não para essa ligação aqui que eu recebi.
Eu vou falar não para minha filha que está me ligando. E quando minha filha liga, ela fica 45 minutos comigo no telefone. Ela fala o que quer, ela até é meio grossa às vezes e tal. Então hoje eu vou falar não. Eu vou desligar. E vou mandar uma mensagem, tá tudo bem, só não posso falar agora. E ela pode falar, no começo ela pode começar a falar eu não posso, porque ela tá aprendendo ainda. E daqui a pouco ela vai ter coragem de olhar pra filha e falar, filha, eu não quero mais ficar ouvindo essas coisas suas. Não quero mais. Eu não sou, eu não é porque eu sou sua mãe que eu vou ficar ouvindo 45 minutos de você reclamando do trânsito porque você não quer dirigir sozinha. E tá aqui me alugando 45 minutos da minha vida. Eu posso fazer um pilates, eu posso fazer yoga, eu posso ler um livro nesse tempo. Então, filha, eu não quero mais, liga para outra pessoa. A filha vai tomar um choque e ela vai falar assim: "Nossa, minha mãe falou isso". Ela vai aprender alguma coisa. Todo mundo aprende e é harmônico. Toda vez que você fizer algo para o seu crescimento e você conseguir falar esse não é a cura. Ele é uma cura para você que fala, é a cura para a pessoa que ouve, que também está em uma relação disfuncional, é a cura para as pessoas que assistem e testemunham isso que aconteceu. Olha só, a fulana conseguiu falar não. Muito legal. Você sabe disso, você vê um filme, você acha incrível quando aquela trouxa que vivia lá sendo capacho de todo mundo consegue falar um não. Normalmente a cena final do Gente, entrou uma ligação aqui. Alguém pode falar para mim se o áudio continua funcionando? Uma vez eu tive essa. Eu quero só falar, a gente já vai terminar. Eu só vou passar o exercício aqui prático e a gente vai encerrar nossa live. Mas uma vez eu segui a live aqui depois de uma ligação e eu vi que estava sem som. Então, só se alguém puder mandar aqui, eu sei que tem um delayzinho até eu perguntar e alguém responder. Obrigada, Dri. Obrigada. Então, não é gostoso quando você vê aquela cena assim do filme, onde a gata borralheira vai lá e coloca a madrasta má no lugar? Não é? Porque a gente quer isso. E a gente não quer ver isso só dela, a gente quer ver a gente também. Pensa agora qual é a cena dentro de você que você fala assim: olha, quando acontecer isso de novo, eu vou tomar uma atitude diferente. Eu vou lá e eu vou falar não. Ou sim, eu quero. Treina. Quando a pessoa perguntar para você, treina ser essa pessoa. Quando uma pessoa perguntar para você, em qual restaurante nós vamos? Você fale assim, ó, nós vamos no tal restaurante. Aí a pessoa vai falar, ah, mas não sei o quê. Você vai falar assim, ué, você perguntou? Eu respondi. Eu quero ir nesse restaurante. Aí, marido, esposa, o que que você quer comer hoje? Hoje eu quero comer frango, eu quero comer salada, eu quero comer sopa. Fale. Mesmo que você não tinha pensado, pense em alguma coisa e fale. Treina a fazer isso. Seja a pessoa que quando o outro vai lá e vai falar assim, olha, vamos comprar essa pizza aqui de frango, você nem gosta de frango, e a gente vai dividir? Vamos comprar e vamos dividir? Aí você fala assim, não, vamos pensar em um sabor, então, que nós aqui eu também gosto, eu não gosto de frango. Entende? Fale. Treina a falar, vai ser muito bom, é muito prazeroso. E a pessoa também, de verdade, ela não vai achar que você é uma grossa, que você é uma sem educação. Ela vai ouvir. E às vezes, de verdade, a pessoa também não vai aplaudir, ela vai achar que é uma coisa normal. Porque se você pensar bem, é uma coisa normal do ser humano, né? Tomar uma decisão. Então vamos lá para o nosso. Hoje é o exercício prático, tá? Não trouxe exercício sistêmico. Você vai fazer isso e ele já vai também atuar no seu sistema. Você procura fazer esses exercícios que eu falei, de se colocar, falar sim quando é sim, falar não quando é não, esquecer essa frase. Eu tô falando, gente, para pessoas que cometem o autoabandono, tá? Não tem problema, você que tá tudo bem e tal, às vezes você fala assim, ah, não, decide você, porque realmente tanto faz, sabe? Mas se você sabe que você comete isso, não vem com esse tanto faz não, tá? Você vai lá e se coloca, põe sua mensagem, põe sua resposta, tá? Então, o exercício você vai escrever no seu post-it e vai deixar. Eu tô amando vocês escrevendo para mim. Inclusive, eu vou começar a compartilhar. Vocês que vão lá e escrevem, né, a frase, vocês me mandam foto. É bem legal, tô gostando muito de ver. Então, também, vamos lá, eu vou começar a compartilhar nos stories para vocês girarem isso também, porque pode ser muito legal, né? Incentiva, né, as pessoas. Senão, os exercícios vêm e os exercícios são mais importantes do que
Sabe, você ficar, vou ficar lá ouvindo a ideia, falar, não, faz exercício. O movimento sistêmico é esse. Você pode fazer 30 aulas de genograma. Você pode entender tudo sobre genograma. Enquanto você não sentar e fizer o seu genograma, é um exemplo, né? Genograma é uma ferramenta que a gente usa dentro do Breathing Flow. Logo, né? Logo mais vocês saberão disso. Enquanto você não sentar e não fizer o seu genograma, você não vai ter experiência. Você não vai ter liberação nenhuma, não importa quanto você saiba. Ah, eu quero aprender a nadar. Vou ler 1000 vídeos lá, 1000 livros. Vou assistir 1000 vídeos. Enquanto você não se jogar na piscina, você não vai aprender a nadar. Então, vai lá, faça os exercícios, tá? Então, esse exercício de hoje é ridiculamente simples. Simples. Eu vou falar e depois eu vou fazer uma mentalização com vocês, tá? Pra gente fechar a live. O exercício é: não vou mais me abandonar. Não vou mais me abandonar. Ponto. Eu estou aqui por mim. É só isso, fecha aspas. E aí você coloca lá no seu, André, mas essa frase é estranha, ela não causa, né? Não, não, não precisa causar nada. Escreve essa frase, escreve e deixa ela colada lá o post-it colado lá no seu computador ou lá no seu espelho. Depois você tira a foto e manda para mim, tá? E vamos fazer uma mentalização antes da gente é, encerrar a live. Vou só repetir, tá? Não vou mais me abandonar. Ponto. Eu estou aqui por mim. Quando você fala essa frase, é como se você estivesse falando assim, ó. Eu aceito a minha história. Eu não posso mudar a minha história. Vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai precisar olhar para a nossa história, entender que foi uma história. Então, eu tenho um livro. Esse livro, ele tem qualidades. Olha, tem emoção, tem dor, tem lágrimas. Esse livro tem terror. Esse livro tem risos. Olha, tem memórias. Esse é o livro da minha vida. Essa história é a minha vida. Ela já está escrita, já foi. Eu fecho esse livro. Eu entendo que essa foi a minha história. Eu deixo essa história e eu caminho. Eu vou para frente na minha vida. Agora, se toda vez, todo episódio eu estiver aqui, ó, grudada lá no meu livro, deixa eu olhar lá o que que eu vou fazer agora, que veio o relacionamento novo. Eu vou ficar repetindo a mesma história. Andréia, mas essa história me causa dor. Para isso, nós temos os movimentos terapêuticos. Para a dor que você enxerga na sua história lá atrás, a gente faz movimento terapêutico. Porque a criança que viveu essa história, ela ainda chora e sangra dentro de você. Agora, o adulto que sabe que essa história passou e o passado não volta, ele pega essa história, ele honra essa história e ele segue em frente à vida dele. É muito importante entender isso. Vai chegar esse momento. André, eu não estou nesse momento. Eu estou mergulhada na minha história, eu estou presa. Então, o passo é movimento terapêutico. O que que é o movimento? É uma roda de conversa com pessoas, é uma terapia holística, é você conseguir conversar, você tem um trauma, você conseguir olhar para esse trauma. Você vai saber que o trauma deixou de ser trauma quando você falar dele sem dor. Quando aquela cicatriz, né, antes era um machucado, uma ferida aberta. E você sabe, quando a ferida cicatrizar, você pode receber carinho, você pode receber até novos golpes, mas não vai causar dor. Então não tem gatilho, sabe, para sua ferida. Não tem. Você ouve, fala. E até chega uma hora que você fala assim, olha só, se fosse há 3 anos atrás eu ia surtar com essa história. Ontem eu atendi uma pessoa e ela tinha um distúrbio muito sério, muito pesado sobre ansiedade, que ela tinha ideação suicida, ela tinha vontade de, sabe assim, de simplesmente que tudo acabasse. Quando ela entrou para estudar no Breathing Flow, ela falava como era difícil para ela
ela não tinha objetivo na vida, ela não tinha nada. E ela passou por uma situação agora recente, mas ela seguiu fazendo os movimentos sistêmicos. Seguiu sempre comigo. E agora ela passou por uma situação muito difícil na vida dela, onde ela perdeu o pai. E ela falou assim para mim, Andréia, tem uma força dentro de mim. Eu não sei explicar isso. É uma força. Então, quer dizer, se ela pensasse que todo o movimento da vida dela fosse desencadear na depressão, no sofrimento, né? Esse seria só mais um episódio para ela experimentar de novo uma crise. Mas não, esse conhecimento que a gente traz aqui, ele vai entranhando em você. Ele vai fazendo parte da sua vida, vai fazendo parte dos seus pensamentos, das suas decisões. Ela tinha uma raiva de Deus, ela tinha dúvidas sobre Deus. E hoje, e ontem, quando a gente teve essa conversa, ela falou: Nossa, André, acabou. Acabou toda aquela luta, aquela batalha com Deus. Eu entendi. Eu entendi que meu pai foi no melhor momento. Era a hora de ir. Claro que eu chorei vivendo, né, o luto. Mas ela falou: Parece que toda a força do meu pai está em mim. Esse é o resultado, gente. Quando você vai mergulhar no seu autoconhecimento e você passa por uma situação muito difícil e você percebe que você tem decisões diferentes com esses acontecimentos, o autoconhecimento tá batendo, tá fazendo. Porque você não vê só sofrimento nas coisas. Você vê aprendizado, você vê que é uma história, você passa, você continua, você segue. É isso que eu quero que vocês vivam, que vocês entendam. Então hoje foi a nossa terceira live, nosso terceiro capítulo. Amanhã, olha o que que a gente vai falar. Amanhã vai ser a nossa quarta live, nosso quarto episódio. A gente vai falar sobre repetição familiar. Você vai perceber que você não tem para onde correr. Sabe aquele monge que decide que ele vai abandonar a família inteira, a sociedade, que tá tudo errado, então ele vai lá pro meio da montanha, pro alto da montanha? Então, no final da montanha lá, ele vai perguntar pro guru dele, o guru vai falar: agora você volta para casa e vai lá amar a sua família. Vai lá ligar com a sua família. Todo guru, todo guru, todo monge que foi, se absteve da, da sociedade, ele precisa voltar para socializar, porque a cura está aqui. Então, por que que tem repetição familiar? Você vai ver amanhã e vamos parar de cair nessas armadilhas, né? Parar de gastar energia no lugar errado, vamos botar a energia no lugar certo. Gratidão, um beijo para todos vocês e até amanhã, meio-dia. Tchau, tchau.